Olá! Você já parou para pensar no que o teu ambiente doméstico, né? Seu quarto, por exemplo, seu apartamento, talvez até o teu escritório lá no seu trabalho, o que esses ambientes falam de você? O que eles dizem a teu respeito? O que esses ambientes revelam sobre você? E né, nessa mesma linha de raciocínio, nessa mesma linha de pensamento, mais importante ainda, você já parou para pensar no que esses ambientes, o seu ambiente doméstico, pode fazer por você? Vamos conhecer o Feng Shui. Você pode, à primeira vista, imaginar que isso não é possível, não é? Que os ambientes não interferem com a gente. Não é? Pode ser que você ache que o ambiente não tem nada a ver com a gente. De repente você pode muito bem ser como a grande maioria das pessoas que acredita que os móveis, os quadros na parede, os adereços, os objetos de decoração em geral, né? E mesmo o formato dos ambientes e as cores da parede são coisas passivas, inertes, que não possuem qualquer outra função a não ser de preencher o espaço vazio. Que essas coisas não afetam você, que não produzem qualquer efeito sobre você, que não te influenciam de jeito nenhum. Pode ser que você pense dessa maneira. Muita gente pensa. Mas você vai estar errado. Muito errado. Se você der uma boa olhada ao seu redor e começar a pensar um pouco a respeito disso, começar a pensar em um determinado ambiente, por exemplo, talvez o seu quarto, para começar, você vai perceber que esses objetos, eles não apenas criam um formato, uma configuração, mas mais do que isso, esses objetos criam também uma atmosfera, criam um clima no ambiente. Por exemplo, se você tiver alguns instrumentos musicais ou partituras de músicas espalhadas pelo seu quarto, por exemplo, né? Isso pode sugerir que você seja um músico. Isso vai criar uma atmosfera musical, um ambiente de um músico, né? Se você tiver alguns halteres ou aparelhos de ginásticas, o ambiente pode indicar que alguém que pratica ginástica ou musculação vive ali, um desportista. Pode ser. Se você tiver um quarto onde existam prateleiras cheias de livros, ou livros espalhados no quarto todo, né? Você vai sentir uma atmosfera mais erudita. Você deve gostar muito de livros, deve gostar de ler. Então você percebe que o conteúdo do teu quarto não apenas fornece um ambiente para a sua vida, mas também pode criar um clima, uma atmosfera que reflete em você, que influencia você. E também, como a gente já falou, fala um pouco sobre você. Mostra os teus interesses, a sua personalidade um pouco, desejos, teus desejos, suas aspirações. Se você olhar para essa situação de um ponto de vista diferente do qual você já está habituado, né, você vai se dar conta que você criou essa atmosfera para você, você criou esse ambiente. Você criou esse clima no seu quarto. Você criou tudo isso quando você pintou a parede, quando você decorou o ambiente, colocou um determinado adereço ali, uma peça qualquer. Você criou isso nesse lugar. Claro, desde que você não tenha chamado um decorador para fazer isso para você, não é? Aí, nesse caso, né, na maioria das vezes, a decoração revela os gostos e os interesses do decorador, né, não o seu. Decoradores e arquitetos, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, eles esquecem de colocar o morador, o cliente, não é? Eles esquecem de colocar o morador na equação. Eles são contratados, mas esquecem de que aquele ambiente não vai ser para ele, vai ser para quem te contratou ele, né? Por isso que não é raro, depois de um trabalho desses, o decorador ou o arquiteto vai embora, né? Ele já terminou o serviço, vai embora. Aí o morador vira para você e diz que ele não se sente bem naquele ambiente. Está muito elegante, está muito bem decorado, mas ele não se sente bem ali.
Claro, pô. O ambiente não tem nada a ver com ele. Como é que ele vai se sentir bem ali? Não tem como. Isso não quer dizer que você está proibido de chamar um decorador, um arquiteto. Claro que não. Não é nada disso. Mas o profissional que você chamar, o profissional tem que conhecer você, tem que entrevistar você, saber quem é você, saber dos teus gostos, os teus desejos, suas aspirações. Aí, com base nisso, então, ele faz o projeto. Seja um projeto arquitetônico ou seja um projeto de decoração. Mas o profissional, esse tipo de profissional de decorador, arquiteto, design de interiores, ele precisa conhecer as pessoas para quem ele está trabalhando. A casa não é feita para ele, a casa é feita para você, para o cliente. A casa é feita para o cliente, a tua casa é feita para você. Enfim, vamos continuar. Quando você coloca as coisas numa sala, por exemplo, houve uma razão. Teve uma razão para você fazer isso. Aquilo tem um significado para você, mesmo que seja num nível muito sutil, mesmo que seja obra do teu subconsciente, mas houve uma razão para você colocar aquilo. Aquilo te chamou a atenção, representa alguma coisa para você. Muito importante também é o que você não coloca na decoração do ambiente. É engraçado isso, mas é verdade. O nosso ambiente diz muito sobre a gente, como a gente está vivendo. Por exemplo, se no teu quarto você só tiver uma cama e um armário para as suas roupas, mais nada, só isso, só a cama e o armário. Isso pode indicar que você gosta de simplicidade na sua vida. Talvez. O que a gente está querendo dizer é que a forma como a gente decora o nosso ambiente, seja na nossa casa, no nosso quarto ou mesmo no escritório de onde a gente trabalha, diz muito sobre a nossa personalidade. Fala sobre os nossos interesses, revela as coisas que a gente gosta. Isso revela um pouco da gente. Para um olhar crítico, não é? Um olhar habilidoso, você vai estar revelando isso, mesmo sem você falar nada. A pessoa vai ver. O ambiente fala. Então a gente percebe que o conteúdo do ambiente é um fator crítico no caráter e na personalidade do ambiente. Revela o que você faz no ambiente, né? E o que o ambiente faz por você também. Quando você reconhece isso, você pode ver a importância, primeiro, de selecionar com muito cuidado o que você coloca no teu ambiente daqui para frente, não é? Aquilo que fica à mostra. E depois, a importância de como você dispõe os objetos e organiza esse ambiente. Entender isso é básico para entender o Feng Shui. Então, para aplicar o Feng Shui nos ambientes, né, você precisa entender o princípio do equilíbrio, o balanceamento entre as coisas, o conceito do Yin e Yang, a integração dos opostos que constitui o princípio de tudo no universo, né? Esse conceito de Yin Yang, esse princípio de equilíbrio é poderoso, gente. É uma das ferramentas, um dos pilares mais importantes do Feng Shui e de toda a filosofia chinesa. E não só da filosofia chinesa, não. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal sobre Yin Yang. Vai lá, dá uma olhada depois. Na Grécia Antiga, não é? Aristóteles, né? Eu sempre falo de Aristóteles porque tem muito a ver com a gente, a Grécia Antiga, né? Formou o nosso modelo de vida aqui no Ocidente, né? O grande filósofo Aristóteles, com uma visão diferente, né? Um approach diferente, uma abordagem diferente, ele considerava o princípio do equilíbrio, ele chamava de meio dourado, alguma coisa desse sentido, né? Nesse caso, o meio que ele está se referindo, né, a metade, né, golden mean, né, essa é a tradução inglesa, né. Então é o equilíbrio, né, o meio termo, alguma coisa assim. Aristóteles falava isso na Grécia Antiga, 350 anos antes de Cristo. Mas vamos procurar ser mais específicos aqui no quarto, você deve estar querendo isso, né? Vamos continuar por aqui, vamos para o quarto de novo. Então a gente está falando de um ambiente onde a gente passa 1/3 da nossa vida. A gente está falando do quarto, né? É 1/3 da nossa vida que a gente fica no quarto, né?
Muita gente não dá importância para isso, mas quando você começa a colocar essas coisas em perspectiva, ou seja, né, quando você começa a avaliar quanto tempo da sua vida você passa num determinado ambiente, quanto tempo você gasta fazendo cada coisa, isso acaba fazendo que a gente comece a pensar um pouco mais, né? A gente costuma olhar para o relógio e ver, meu Deus, né, a hora está passando, eu estou atrasado para fazer isso, eu estou atrasado para fazer aquilo. Mas, na verdade, não é bem a hora que está passando, não. Não é o ponteiro do relógio, né, não marca só a passagem da hora. Na medida em que a hora está passando, isso significa que a nossa vida está passando. É a nossa vida que está passando. Ali naquele momento, naquele ponteiro dos segundos, é a nossa vida que está correndo ali. O relógio está ali só como um lembrete, para avisar a gente, né? A gente nem presta atenção nisso. A gente está tão preocupado com os compromissos que não percebe que é a nossa vida que está naquele tic-tac do relógio. Bom, então a gente fica normalmente 8 horas por dia no nosso quarto. Isso significa que a gente fica 1/3 da nossa vida em um único ambiente. É isso mesmo. Se uma pessoa vive em média 75 anos, ela passa 25 anos da vida dela no quarto. 25 anos, gente. Isso representa 1/3 dos 75 anos de vida de uma pessoa, em geral, né? Vamos ver que a pessoa viveu 75 anos, 25 anos, 1/3, ela ficou no quarto. Quando a gente coloca a coisa dessa maneira, a gente percebe que talvez, não é? Apenas talvez esse cômodo, esse quarto, né, esse ambiente mereça uma atenção especial, não é? O quarto é o setor mais interno da casa. É o ambiente mais íntimo. E deve ser o mais íntimo de todos dentro da casa. É o quarto, onde você se recolhe, né? Precisamente por essa razão, ele deve ser o cômodo mais protegido da casa. Dentro do quarto, a gente já falou, né? A gente não deve ter espelhos à mostra, de jeito nenhum. Esses objetos, espelhos, né, devem ficar dentro dos armários ou no closet, ou no banheiro, né? Tudo bem, atrás da porta do banheiro, aí tudo bem, mas não deve ter espelho à mostra dentro do quarto, né? Se houver um espelho, por qualquer que seja a razão, ele não deve refletir a cama em nenhuma circunstância. A gente tem também um vídeo aqui no canal falando sobre os espelhos, tá? Ele é muito mais do que isso que a gente pensa, né? Ele reflete tudo, todo tipo de espectro de luz. Mesmo que a gente não esteja vendo, todo tipo de radiação, a luz é uma radiação, então o espelho reflete tudo. Tá? Ele reflete ele multiplica qualquer coisa que esteja incidindo sobre ele. Se você tiver uma televisão no quarto, então piorou muito, porque a televisão emite muitas radiações nocivas. A televisão é para ficar na sala ou num cômodo especial para a televisão, mas se você tem televisão no quarto e um espelho, a coisa não está boa para o teu lado não, meu amigo. Nós já falamos exaustivamente sobre isso, né? Não se coloque espelhos dentro do quarto. Já te falei, né? A gente tem um vídeo aqui no nosso canal, vai lá, dá uma olhada, você vai entender isso melhor. Esse vídeo aqui é para outro assunto, né? Quando a gente entra no nosso quarto e fecha a porta, a gente está isolando o mundo exterior da gente, né? A gente começou a fazer isso quando entrou dentro de casa, aí depois dentro de casa a gente vai para o nosso quarto. A gente se fechou um pouco mais, né? O mundo exterior ficou fora da nossa casa. E dentro da nossa casa, o resto da casa ficou também fora. A gente entrou dentro do quarto. É um lugar mais privativo, né? No quarto, a gente começa a dar atenção para a gente, para as nossas coisas, para o nosso corpo até, para a gente, as nossas questões. Quando a gente se deita na cama, né, na nossa cama, a gente assume aquela postura física de descanso, para a gente ficar em paz. Para fazer uma reflexão mais profunda, a gente começa a relaxar. Quando a gente se deita, os músculos descansam. Eles não precisam mais suportar o peso do corpo. Então a circulação do sangue, os músculos começam a descansar, então a circulação do sangue no nosso corpo, a circulação se torna mais suave.
a respiração fica mais tranquila e com todo esse movimento que é natural, todos os outros órgãos dos sentidos começam a relaxar. Isso permite que a mente entre num estado de mais quietude, mais tranquilidade. À noite, quando a gente deita, já está deitado e a gente vai dormir, né, à noite, o nosso corpo começa a ficar mais yin. Isso significa que ele fica mais vulnerável, porque todo aquele estado de vigília, de atenção, muitas vezes de tensão também, né, aquilo começa a ceder espaço, começa a diminuir. Você agora pode relaxar. Você está dentro do seu quarto, você agora pode ficar mais tranquilo, mais calmo. Pode tirar um pouco daquela armadura que a gente usa quando sai na rua, né? Durante o dia, o corpo está muito yang, ele está vigilante, não é? O corpo está mais preparado para se proteger. À noite é o contrário. O corpo fica muito yin. Quando a gente está dormindo, o corpo fica praticamente todo yin, quase sem proteção. Fica totalmente à mercê das interferências do ambiente. O corpo fica muito receptivo. Por isso que o posicionamento da cama é muito importante no Feng Shui. É muito importante para você sabendo ou não. Quando a gente está deitado, dormindo, o corpo recebe uma série de estímulos pelo 7º chakra, né, o topo da cabeça. Na medicina chinesa, isso é muito claro. Exatamente por isso que a cabeceira da cama tem que estar protegida, justamente para proteger a pessoa. Então vamos dar uma olhada nas melhores posições para uma cama dentro do quarto. Vamos lá. Olha só esse caso aí. A cama está do lado da porta. Tem uma mesinha de cabeceira, mas ela é baixa e não protege a pessoa se a porta for aberta assim rapidamente, repentinamente, abruptamente. A mesinha de cabeceira não tem essa capacidade de proteger a pessoa ali. A gente diz que nessa posição a pessoa não controla a porta, que é muito importante para você poder relaxar, não é? Quando a gente está deitado, querendo dormir, a gente quer relaxar e para isso acontecer, qualquer ameaça tem que ser vista à distância. Você tem que ver qualquer tipo de ameaça, claro que a gente está falando de uma maneira subjetiva, né? Mas a gente tem que ver isso de longe. A porta deve estar o mais longe possível da cabeceira da cama. Enfim, essa não é uma boa situação. Nessa situação é sempre conveniente dormir com a porta fechada, trancada. Se possível, com chave, né? Assim o subconsciente pode relaxar. O nosso subconsciente, quando a gente vai dormir, ele funciona como uma espécie de vigia noturna, né? Agora vamos ver essa outra imagem aí. A posição da cama em relação à porta já é bem melhor, mas ela está sob uma janela. A cama acabou ficando embaixo de uma janela. A cama fica sem proteção. Também não é bom. Lembra daqueles animais sagrados do Feng Shui que a gente falou, né? O dragão, o tigre, tartaruga, o pássaro vermelho. A cabeceira, nesse caso aí, olha só. A cabeceira tem que ter uma boa tartaruga. Ela não tem. Ela não tem uma proteção sólida, né? O casco da tartaruga é rígido, protege a tartaruga. Esse é um conceito do Feng Shui, né? Essa situação é melhor do que a primeira, mas também não é ideal, especialmente se a rua estiver do outro lado da janela, você estiver morando ali no primeiro andar, né? Imagina, você está ali tentando dormir e um bando de gente passando, gente desconhecida passando de um lado para o outro lado da janela, do lado do vidro. Não é bom. E o vidro não dá a mesma proteção que uma parede de tijolos, né? Se você mora em um andar alto, em um apartamento, aí você melhora, né? Mas aí você tem um precipício do outro lado. Em Feng Shui você precisa ter apoio e suporte. Não é bom ficar sob uma janela. Pior se você estiver no primeiro pavimento, mas se você estiver muito alto também não é bom. Agora, olha só esse outro caso.
Essa é uma situação ideal. A cama está na parede, uma ótima proteção, tem o controle da porta, tem uma boa visão da janela que ventila o quarto, está tudo legal aí. Essa é uma situação que a gente deve procurar ter no nosso quarto. Olha agora esse outro caso. A cama tem uma boa proteção de tartaruga, a cabeceira está protegida, mas a porta ainda está muito próxima, né? A porta forma quase que um corredor em cima da cabeceira. É uma situação melhor do que as duas primeiras, mas pior do que a última. É uma situação regular. Não é ideal, mas se você mantiver a porta trancada, né, trancada, fechada, ou até trancada, né, enquanto você dorme, aí ainda pode ser. Agora, olha essa outra situação aqui. Muito boa. Cabeceira protegida, controle da porta, boa visão da janela. Boa situação. E essa outra? Muito boa situação. Boa tartaruga, controle da porta, e a janela fica na frente, permitindo um ótimo voo do pássaro vermelho, né? Outro conceito de Feng Shui, né? Muito bom, ótimo. Se você tiver uma cama de casal, você deve possuir duas mesinhas de cabeceira, preferencialmente iguais ou similares, mas tem que ter mais ou menos o mesmo formato, o mesmo tamanho, né? Pelo menos com dimensões semelhantes. Se é uma suíte, então a porta do banheiro não deve ficar em cima da cama. E o banheiro não deve ficar atrás da parede onde você coloca a cabeceira da cama. Nada disso, hein? Olha só. A gente acabou de falar que à noite o nosso corpo fica muito yin, fica muito receptivo e sem aquela proteção yang, que é comum durante o dia quando a gente está acordado, né, vigilante. O banheiro é um ambiente usado para a limpeza do corpo, bem como para eliminar substâncias que são excretadas pelo corpo, substâncias que foram rejeitadas pelo corpo. Lembra, são 8 horas todos os dias que você fica no quarto. Fixar o 7º chakra toda noite, completamente receptivo, junto a uma área de água servida, de água suja. Não é que o banheiro seja ruim, mas é um lugar de despejo, é água suja. Em Feng Shui, água suja, água parada, água servida é prejudicial à saúde, né? Então vamos evitar essa situação. Aliás, não é apenas em Feng Shui, em qualquer situação, sob qualquer ângulo que você olhe, ficar próximo à água servida, à água suja, não é uma boa ideia, não é? Vamos lá, vamos continuar. A cama, se possível, deve ter um espaço sob ela, embaixo dela, né, para a circulação de ar. Hoje é muito comum usar aquelas camas box, né, que ficam grudadas no chão. O ideal é que ela tenha um pé para afastar ela do chão. Você não deve colocar quinquilharias debaixo da cama. Se você tem aquelas camas com gavetões, usa então esses gavetões para colocar roupas de cama, travesseiros, lençóis, cobertores. Procura não guardar objetos debaixo da cama, tá? Quinquilharia, coisa velha, antiga, coisa que você não usa. Não deixa debaixo da cama, não. As camas de madeira são bem melhores que as camas de metal. As camas de metal, elas interferem com o magnetismo natural do corpo. Não é bom, não é recomendável. Tenta evitar aquela situação em que a cama fica encaixotada, né, no meio do armário, né? Aquela situação de sufocamento. A cama fica embutida no armário. Também não é bom. Eu sei que muitos quartos são tão pequenininhos que a gente não tem outra alternativa. Mas tenta evitar isso. Se for possível, tenta evitar isso, né? A parte do armário que fica sobre a cabeça da pessoa funciona como uma viga. É uma situação que não é boa, né? Uma espécie de guilhotina, exagerando um pouco, né? Não é bom, não é bom. Tenta evitar isso. Aliás, falando nisso, né, se você tiver uma viga aparente no quarto, especialmente sobre a cama,
Coloca um forro e cobre isso. Não brinca com isso. Olha essa imagem aí. Não é uma situação positiva. Isso gera problema em 100% dos casos. Geralmente são problemas de saúde e graves. Não arrisca. Pode acreditar nisso. Não tem uma viga. Se a viga for transversal à cama, é problema de saúde na certa. E se for longitudinal e estiver bem no meio do casal, por exemplo, né, no meio da cama do casal, né, para ficar esteticamente simétrica, a gente põe a cama bem no meio daquela viga, né, pode sair na rua aí, procurar um advogado de divórcio, porque o seu casamento está com os dias contados. Sinto muito, meu bem. Vai ter separação. Bota um forro para acabar isso, né? O teto do quarto deve ser plano. Se tiver uma inclinação, que seja mínima. Se a inclinação for acentuada, tem muita casa que é assim, né? Tenta colocar pelo menos, né? Colocar a cama do lado mais alto. Outra coisa, não é muito conveniente você ter um altar, um santuário no quarto. Se você quer ter um altar, não importa qual seja a sua religião, coloca na sala, no escritório, não coloca no quarto, né? Os taoístas, inclusive, consideram isso muito desrespeitoso, né? Um altar onde você manifesta a sua religiosidade, não importa a religião, católica, evangélica, não importa, budista, não importa. Um altar é um lugar onde você manifesta, né? Você coloca a tua religiosidade. Não é compatível com as imagens de uma vida sexual afetiva, uma vida sexual ativa e afetiva, né? Por exemplo. Essa é uma energia mais yang. Não coloca no quarto. Enfim, basicamente essas são umas dicas rápidas aqui, né, para o quarto, né? Sim. Procure evitar plantas no quarto. Elas produzem CO2 à noite, isso todo mundo sabe, né? Quanto às cores, né? Qual a cor que eu vou colocar no meu quarto? Bom, isso depende da pessoa, depende do ti da pessoa, depende do ti da casa. Que a gente vai ver mais adiante, né? Talvez no outro vídeo, né? Quer dizer, a casa tem uma personalidade, ela tem uma alma, como a gente. Então isso depende, cada personalidade vai ter uma cor, né? Uma frequência de luz mais adequada para isso. Então não dá para a gente dizer, essa cor é melhor, essa cor não é melhor. Não é assim que funciona. Ok? Olha, se você gostou do vídeo, se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre Feng Shui, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser fazer algum comentário, faz aí. A gente tenta responder da melhor maneira possível, o mais rápido possível. A gente não consegue responder na mesma hora, mas pode fazer, pode usar aí um comentário, tira uma dúvida, pode usar aí embaixo. Vamos continuar, gente. Vem comigo. Não esquece, tenha um bom Feng Shui.